Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Agora com essa saída da Regina Duarte da Secretaria de Cultura e essa nova gestão, pode ser que a gente veja o início aí de uma guerra cultural. Parece que agora vai começar essa guerra. O ator e apresentador Mário Frias, né, ele aceitou o convite para ser o novo secretário especial de Cultura no lugar da Regina Duarte, né, que deixou o cargo agora nessa quarta-feira que passou e está indo lá para a Cinemateca de São Paulo. O Mário Frias ele tem 48 anos e tem sido muito atuante nas redes sociais manifestando apoio ao presidente, né? A conversa do presidente com o Mário Frias ocorreu, né, nessa última terça-feira, dia 19, lá no Palácio do Planalto durante o almoço, né? E na quarta, né, no dia de ontem, eles conversaram novamente e, ao que tudo indica aí que foi anunciado, ele aceitou esse convite. A nomeação em si deve sair agora nos próximos dias, tá? Obviamente, o Frias vai ter o desafio de comandar essa secretaria aí, que foi a que mais trocou de titular desde o início aí desse governo do presidente Bolsonaro, né? Ele vai figurar, por exemplo, como o quinto já secretário da Cultura nessa gestão. E aí você pode estar achando, né, que no meio dessa crise toda, como essa crise que a gente está vivendo, a cultura se torna um tema meio de segundo plano, né? Mas tem que olhar com atenção esse detalhe, esse pensamento, porque a cultura é um grande campo minado, é um cenário de conflito. Muito tempo atrás, a esquerda já identificou o controle da cultura como um dos aspectos mais importantes dos seus esforços revolucionários, né? Uma transformação, né? Ou na verdade uma revolução que acontece de forma tácita, implícita, lenta e quase subliminar. Quando a gente olha a origem da palavra guerra, a gente chega a algumas conclusões interessantes, né? Essa palavra, que é tão comum aí no vocabulário nosso do dia a dia, vem do termo alemão verwirren, que significa confusão ou perplexidade, né? E vem da raiz irren, em alemão, que significa errar ou estar perdido. Isso porque, no meio de uma guerra, a coisa mais fácil que pode acontecer é a pessoa ficar perdida, né? Porque você está ali no meio do fogo cruzado, você não sabe de onde as rajadas estão vindo, e no meio da encrenca, o que acontece? Às vezes a pessoa acaba atacando o amigo em vez de atacar o inimigo, né? No famoso, aquele cenário catastrófico do fogo amigo, né? Infelizmente, em muitos casos é isso que está acontecendo nesse conflito atual, seja na área da saúde, né? Nesse caso contra o inimigo invisível, seja na área da política, na economia e na cultura. O quê? Muita confusão, né? Mas há um aspecto nobre na briga, na luta, né? Uma beleza na luta pela justiça, na batalha em favor dos fracos, né? Na defesa dos valores sublimes, como o valor da liberdade que tem sido tão tripudiado aí no meio dessa crise, nas quais a privacidade e a liberdade de ir e vir e de consciência, de manifestação de pensamento tem sido tão vilipendiada, para usar um termo aqui diferente, né? É muito interessante que essa associação entre a beleza da luta ou a beleza da guerra, da guerra nobre, digo eu, né? Da luta pela democracia, da luta pela liberdade. Os latinos, né, o pessoal do antigo Império Romano, eles já sabiam disso, né? Por essa razão que é uma semelhança muito interessante entre a palavra bélico, que é aquilo que pertence à guerra, e a palavra belo, né, ou beleza, né? Há uma curiosa frase em latim que também é correta em italiano, né? Uma frase que pode ser lida tanto em italiano quanto em latim, mas que tem sentidos totalmente diferentes em cada idioma, né? E essa diferença na tradução mostra a curiosa relação entre a ideia de belo e de bélico, né? Ou daquele conflito que é nobre e é belo, né? A frase é I vitelli dei Romani sono belli. Em italiano, se você for ler ou traduzir ou interpretar essa frase em italiano significa os bezerros de Roma são belos, e vitelli dei Romani sono belli. Já em latim, o sentido é totalmente diferente. É vá vitelli ao som da guerra do deus romano, né? No primeiro caso, a palavra belli é traduzida como belo, no segundo caso, significa guerra, né? Isso porque, no final das contas, a guerra cultural é uma disputa pelo belo. Tá? Não é por outro motivo que, em certos aspectos, o objetivo da arte originada a partir de uma visão de mundo esquerdista tem como fim ali, em muitos casos,
abolir a questão do belo, né? Criar uma estética grotesca. Isso porque eles sabem que se uma sociedade deixar de reconhecer e de contemplar o belo, ela também vai deixar de reconhecer e contemplar as proporções, as simetrias, as boas medidas e, no final de contas, perde a referência da justiça, da moral e da ética, né? O Platão já tinha identificado essa direta relação entre estética e ética, né? Estética no sentido de arte e beleza e a ética no sentido de justiça e moral. Platão já tinha identificado essa relação entre estética e ética no século IV a.C., né? Na sua famosa obra A República, né? Que palavra que vem nesse caso, nessa tradução do latim res pública, ou seja, a coisa pública, mas que na verdade o livro A República de Platão, o título original dele é Politia, né, que em grego significa, seria a melhor tradução como Estado, né? Na República do Platão, ele valorizava, por exemplo, o culto do belo, ou o cultivo do belo, como um dos aspectos mais importantes da educação das pessoas dentro dessa república platônica. Que educação é essa que tinha como princípios e conceitos básicos a verdade, a bondade e a beleza. Platão identificava uma direta associação também entre o belo e o bem, né? O belo to kalon e o bem to agaton. Essa associação fica evidente na própria língua grega, porque na língua grega tem um termo que é quase intraduzível, né? Que é kalokagathia, que significa beleza, bondade, na mesma expressão, né? Porque para os gregos, beleza a beleza, bondade é medida e proporção e também virtude, tá? E aí o problema é que na direita, infelizmente, muitos ignoram essa importante relação entre arte e política, não se interessando por estudar a história da arte ou a teoria da arte ou a teoria da cultura. E talvez com essa mudança agora, já a quinta mudança aí na Secretaria de Cultura, está na hora da gente olhar com mais atenção para essa importante área do conhecimento humano, tá? Por quê? Ao mesmo tempo em que conquistaram um controle quase total da arte e da cultura, né, o projeto estético esquerdista vem descaracterizando a questão do belo e comprometendo o discernimento estético da população, ou seja, impedindo que as pessoas consigam identificar e cultivar a beleza. E essa relação entre beleza e comportamento pode ser expressa também pela curiosa teoria das janelas quebradas. Por essa teoria, você vai entender a direta relação que existe entre a contemplação da ordem e da beleza e um comportamento social mais ordenado. A teoria das janelas quebradas ela pode ser resumida na ideia de que se uma janela de um edifício for quebrada e não for consertada logo em seguida, a tendência é que outras pessoas olhando aquilo passem a jogar pedras nas outras janelas e talvez depois acabando ocupando o edifício e depredando e destruindo esse edifício todo. A base teórica dessa ideia foi estabelecida na importante escola sociológica, a Escola de Chicago, por James Wilson e George Kelly. Essa teoria ficou famosa nos anos 90 pelo comissário de polícia de Nova York, William Bratton, e também pelo prefeito Rudolph Giuliani, cujas políticas de policiamento foram influenciadas por essa teoria das janelas quebradas. Usando essa teoria, Nova York experimentou um declínio significativo nos índices de criminalidade, tá? Então é muito interessante essa teoria, né? Porque eles falam, por exemplo, né, se você tem uma calçada e tá cheio de lixo acumulado, ao longo do tempo as pessoas vão começar a jogar lixo ali, achando que é normal jogar o lixo. No final das contas, o negócio vai virar um problema gigantesco, né? Então, uma estratégia de êxito para prevenir o vandalismo, segundo os autores desse estudo, é você resolver os problemas quando eles ainda estão começando, né? Ou seja, reparar as janelas quebradas logo em seguida faz com que os vândalos tenham menos probabilidade de estragar mais, né? E limpar uma calçada também vai impedir o lixo de se acumular. Essa teoria faz duas afirmações principais, né? Que o crime de pequena escala, o comportamento antissocial é diminuído e o crime de grande escala, como resultado, acaba sendo prevenido. Isso por meio de uma mera manutenção de um ambiente limpo, belo e organizado, tá? Agora, se o plano é destruir a sociedade, como Karl Marx explicitamente declarava no final do seu manifesto do Partido Comunista, é só perverter a beleza, destruir a arte e cultivar
o grotesco, tá? Fica essa reflexão sobre a importância da arte e da cultura para a manutenção da sociedade, tá bom? A gente teve algumas notícias positivas aí no meio desse caos que a gente está vivendo, né? Muitas notícias ruins, muitas polêmicas, muitos escândalos, mas eu vou tentar compensar um pouco aqui, sempre trazendo algumas notícias mais interessantes, né? Alguns cientistas fizeram pesquisa mostrando que é possível produzir anticorpos contra esse agente asqueroso aí que a gente está enfrentando, tá? Fizeram pesquisas já com primatas e as pesquisas mostraram que depois de infectados ali por esses agentes, eles desenvolviam a sua resistência. Isso é muito importante porque ainda estavam em dúvida se realmente um ser humano, depois de receber essa infecção, ele conseguiria produzir defesas do organismo, né? Claro que isso não está no aspecto dos testes humanos ainda, mas já é um excelente avanço, tá? E pensando aí em toda essa questão da polêmica da hidroxicloro, né, a Associação Médica Brasileira divulgou uma nota, né, sobre esse protocolo divulgado pelo Ministério da Saúde e dizendo que esse protocolo respeita, né, o tal do parecer 4 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina o famoso uso off-label, né, que é um uso ali que é paralelo dos medicamentos durante essa crise atual que nós estamos vivendo. Então, tá aí, né, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, meio que confirmando, né, a questão desse uso em casos preliminares ali no início do problema, tá? Tivemos uma situação positiva do dólar, o dólar caiu 1,2%, chegando a R$ 5,69, o menor patamar em 2 semanas, né? Essa queda da moeda americana foi guiada por um bom humor externo ali, na expectativa dos estímulos e também na abertura de muitas economias mundo afora. O petróleo acabou subindo forte nos Estados Unidos e Londres, e isso ajudou também a alta das bolsas ao redor do mundo, também beneficiando ali as moedas nos países emergentes, tá? Então é isso, galera. Fica essa reflexão. Uma última reflexão para vocês, né, que a implementação desse mega feriado no estado de São Paulo tinha como objetivo aumentar o isolamento, né? Mas o que aconteceu? Acabamos vendo uma grande movimentação nas vias no dia de ontem, justamente por causa desse feriado, né? Então as cidades do interior e do litoral ficaram preocupadas ali. Pode ser que essa estratégia tenha sido meio furada, porque fez com que as pessoas levassem, talvez, a contaminação da cidade para o interior e o litoral, né? Deus queira que não, tá? Teve uma situação inusitada em Florianópolis, porque Florianópolis proibiu locação de imóveis para paulistas no feriadão, né? A medida já está em vigor e tem validade até o próximo dia 25, durante a antecipação de feriados em São Paulo. Então vocês vejam que situação inusitada que nós estamos vivendo, tá, pessoal? Você quer estudar mais um pouquinho sobre essas estratégias da esquerda? Comunista Exposto está na promoção, 44% na livraria Daniel Lopes aqui, clica aqui embaixo, R$ 79,00 por 44, tá? Uma grande promoção. E aqui, por exemplo, eles falam das metas comunistas, né? Uma das metas era infiltrar a imprensa, né, ocupar posições-chave da rádio e dar continuidade ao descrédito da cultura americana, degradando todas as formas de expressão artística. Tá certo? Então, olha que coisa interessante, né? Inclusive, o autor do livro, Cleon Skousen, ele vai falar que uma célula comunista americana recebeu ordem para eliminar toda boa escultura de parques e edifícios, substituindo por formas desajeitadas e sem sentido. Vejam como esse livro aqui de 1958, Comunista Exposto, já mostrava essa estratégia de descaracterizar o belo e, obviamente, junto com isso, descaracterizando também as noções de beleza, proporção e justiça. Outro livro muito importante que vai tratar da questão da guerra cultural, A Nova Era Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci, do professor Olavo de Carvalho, também está com um grande desconto, 39%, de R$ 54,90 por R$ 33,49. Tá bom, pessoal? Aqui embaixo, o primeiro link na descrição, você pode também se tornar membro aqui do canal, ajuda muito o canal, e além disso, você vai conseguir também ter acesso ao nosso curso intensivão sobre desinformação, engenharia social e por aí vai, o Direto do Bunker, né? Ontem a gente falou à noite sobre o importante trabalho de Alan Turing decifrando os códigos alemães no contexto da Segunda Guerra Mundial, e isso deu uma vitória, foi um grande incentivo para a vitória dos aliados nesse conflito
de proporções globais, tá? Então, várias questões aí de espionagem, inteligência, a gente está estudando, muito legal para a gente conhecer essa historiografia militar aí, para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Fica o convite, se gostou do vídeo, não deixe de dar o like, e se não é inscrito no canal, fica o convite, se você gostou e quiser, se inscrever aqui para estar conosco, tá bom? Forte abraço, se Deus assim permitir, a gente volta às 15h30 com a nossa live da tarde, depois às 16 horas no outro canal, o canal Desvendando Original, tá bom? Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Deus abençoe vocês, um abraço, um excelente dia, a gente se vê mais tarde, se Ele assim o permitir. Um abraço.